Amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e companheiro anti-rubro-negro também, que vem sempre participar dos nossos debates. Você, em especial, torcedor do Palmeiras, vai ficar mais interessado com relação ao que eu vou falar agora, obviamente necessitando reagir ao que ontem foi debate em todas as redes sociais do Flamengo e acredito até redes sociais brasileiras, mídias tradicionais, justamente em função da ressonância que o nosso clube, vocês sabem disso, acaba causando por qualquer motivo, por qualquer situação a qual esteja envolvido. Então, meus amigos, eu tenho aqui uma reportagem do site Coluna do Flamengo, que eu sempre elogio muito para vocês, e esse site diz o seguinte: clube brasileiro precisa pagar mais de 550 milhões para tirar o Pedro do Flamengo. É o seguinte, isso não é nenhuma novidade para vocês agora, hoje, quarta-feira à tarde, vocês sabem que isso já vem acontecendo há muito tempo e ganhou uma convulsão maior na tarde de ontem, quando o Palmeiras resolveu insistir na compra do Pedro. Todos vocês sabem que se estabeleceu uma rivalidade muito grande entre o Flamengo e o Palmeiras, então toda essa situação ela vai além da perda de um jogador e além de um reforço para o nosso rival. Na verdade, envolve a rivalidade propriamente dita, e é claro que um jogador como o Pedro, único, raro, eu vou dizer isso aqui para vocês, ainda que não esteja numa boa fase, mas a negociação de um jogador desse, transferindo-o para um rival, claro, alcança níveis de polêmica realmente assustadores. Então, meus amigos, o Palmeiras ontem resolveu novamente, eu não diria aliciar o nosso jogador, porque aliciar é um termo muito pesado, isso aí eu só uso nas lives, porque aí estamos debatendo e dá para corrigir um ou outro tom. Mas num vídeo eu preciso ser mais formal, mas o Palmeiras de fato conspurca o ambiente do Flamengo, conspurca os nossos torcedores quando faz uma proposta que, no meu entendimento, é ridícula pelo Pedro, supostamente envolvendo alguns jogadores que não nos interessam. Por que eu estou dizendo supostamente? Supostamente porque nós sabemos bem que nem sempre as coisas que são comentadas são as realísticas, e por muitas das vezes quando você vai buscar consistência não tem. Não digo nem que isso seja culpa daquele que apura, mas talvez seja a única forma realmente de você ficar informado sobre alguma coisa. Então tá aqui: clube brasileiro precisa pagar mais de 550 milhões para tirar o Pedro do Flamengo. 550 milhões, meus amigos, para o mercado nacional e um pouco menos para o mercado internacional. Eu vou ler aqui para vocês: o Flamengo vem sendo assediado, isso aí é um termo usado pelo site Coluna do Flamengo, pelo Palmeiras, que tenta a contratação do Pedro. Apesar de não ter realizado proposta oficial, o clube paulista já entrou em contato com o rubro-negro em 2 oportunidades em menos de um mês, sinalizando o interesse no atacante. No entanto, tirar o camisa 21 do Fla não é fácil, visto que a multa é milionária. Bom, aí tem várias polêmicas, verdade? A primeira delas foi que eu falei ontem na live. Eu faria a mesma coisa se fosse o Marcos Braz. Se eu fosse o vice-presidente do Flamengo, eu já teria feito várias ofertas para o Everton, teria feito várias ofertas para o Gomes, teria feito várias ofertas para o Danilo, teria feito várias ofertas para o Veiga. Faria a mesma coisa. E, obviamente, conspurcaria também o ambiente alviverde. Claro que eu faria isso, né? Seria realmente uma estratégia para poder mostrar o que significa essa atuação do Palmeiras. Por que o Palmeiras faz isso, meus amigos? Nós comentamos na live de ontem, fizemos um exercício e, no meu entendimento, o último camisa 9 bom de fato que o Palmeiras teve foi o Evair. Aquele time espetacular que eles tiveram. Para mim foi o Evair, o último camisa 9. O Palmeiras tem um problema crônico com os centroavantes. Então, entendam uma coisa: não seria apenas a transferência de um jogador nosso para um rival, seria a transferência de um jogador nosso que vale muito para resolver um problema insolúvel por parte do rival já há muito tempo. Vocês sabem muito bem
que eles se envolveram em grave controvérsia ali, os torcedores, mídias palmeirenses, com a gestão do Palmeiras, porque eles queriam realmente um matador, um centroavante muito bom, como é o caso do Pedro, para poder jogar o Mundial, e eles inclusive culpam a ausência desse matador como responsável pela perda do título mundial, o que eu, sinceramente, em função da forma como o Palmeiras jogou, não acredito, mas eles entendem realmente que tem que ter um matador, eles sabem disso, e meus amigos, há muitos anos eles têm esse problema. E o Flamengo não tem esse problema, ao contrário, é uma vantagem você ter os dois melhores centroavantes do país no mesmo time, que é o Gabigol e o Pedro, independente das controvérsias que se estabelecem entre os dois e a relação do Paulo Souza com o Gabigol, preterindo o Pedro, independente dessa polêmica. Então entenda uma coisa, esse valor ele precisa ser muito mais alto do que a multa, porque vai resolver um problema do nosso rival já pré-existente há anos. O Palmeiras jamais nos últimos anos teve um matador, um goleador, e não me falem de Gabriel Jesus, porque não foi o caso. O Pedro tem uma característica muito diferente do Gabriel Jesus, que só está na seleção, meus amigos, porque o Tite, me perdoem aqui o termo, é coloquial, vulgar inclusive, mas todos falam, é um paneleiro, porque eu não convocaria o Gabriel Jesus por nada, principalmente depois da Copa Pífia que ele fez em 2018 e ele nunca saía do time. Então, seguindo aqui, ele diz o seguinte: comprado em 2021, junto à Fiorentina, Pedro assinou o contrato com o Flamengo até dezembro de 25. Como precaução, o Flamengo estipulou uma multa de 550 milhões para o mercado nacional, ou seja, para tirar o atacante do Fla, o Palmeiras ou outro clube brasileiro precisará pagar cerca de 100 milhões de euros. É o que tem que pagar. Ora, eu acho que todo mundo tem um preço, e o preço do Pedro é esse, 550 milhões. Eu não estou fazendo aqui uso de clubismo apenas, não. Claro que tem. Aqui clubismo, não queria reforçar o clube que vai disputar conosco aí as competições mais importantes. Não é querer, de forma alguma, apenas, meus amigos, fazer uso do escudo para poder raciocinar. Não, eu estou raciocinando em termos mercadológicos. E eu quero dizer a você, para resolver esse problema que eles estão tentando resolver há muito tempo, eles têm que pagar caríssimo, e o Flamengo não tem que negociar. De hipótese alguma. Primeiro, pela raridade que é o Pedro em torno das suas características. Então está aqui para o mercado internacional, o valor é um pouco menos, a multa para clubes estrangeiros está avaliada em 60 milhões, pouco mais de 330 milhões na cotação atual. Obviamente, o empresário do Pedro concordou com essa multa em função da sua contratação, além de ter concordado e ter desenvolvido estratégias e ter analisado algumas situações, algumas variáveis que concluíram que para o Pedro seria realmente melhor que ele viesse aqui para o Flamengo, mesmo assumindo o risco de ser reserva em função da fase que o Gabigol apresentava no clube. Pedro chegou no Flamengo, meus amigos, em 2020, e o Gabigol tinha sido o melhor jogador do Flamengo naquela última temporada de 2019, extremamente reverenciado pela torcida. Então o Pedro entendia o seguinte: caramba, eu estou indo para lá para ser reserva. Ele já sabia, e vou tentar conquistar paulatinamente uma vaga de titular. O Pedro já sabia dessa briga toda que ele iria ter. Então vamos lá, cabe destacar que Pedro está entre as contratações mais caras da história do Flamengo. Olha onde o Palmeiras está se envolvendo. Assim como o Gabriel Barbosa e o De Arrascaeta. O rubro-negro pagou cerca de 112 milhões à Fiorentina para adquirir o atleta em definitivo após um ano de empréstimo com o manto sagrado. Pedro é o principal nome cotado para assumir a 9 do Palmeiras. Não à toa, o Clube Paulista tentou mais de uma vez um contrato com o Flamengo para contratar o jogador. O Viverde sinalizou a possibilidade de oferecer 110 milhões, mais um jogador mequetrefe daqueles que eles tenham lá. Isso só pode ser brincadeira, meus amigos. Isso chega a ser um escárnio que me permite, inclusive, o entendimento de que eles tentam deliberadamente apenas conspurcar o ambiente do Flamengo. Ou seja, eles sabem que o Pedro é quase que impossível desde que eles paguem
os 550 milhões. Eles sabem disso e eles querem, como eu falei, naturalmente provocar convulsões nas hostes rubro-negras e com relação à torcida também. E isso claramente pode ser uma estratégia do empresário, justamente para poder ser mais incisivo na opinião que ele tem de que o Pedro deva jogar como titular. E eu quero dizer uma coisa a vocês sobre isso, meus amigos. Quando o Pedro celebrou o contrato com o Flamengo, quando o empresário do Pedro entendeu que ele realmente deveria ser jogador do Flamengo, em que momento estava ali no contrato que ele deveria ser titular? Em nenhum momento. Então, ele, naturalmente, vai se submeter sempre às escolhas do treinador, que é quem comanda o time, quem é que desenvolve as estratégias. Eu realmente acho que, por exemplo, nesse último jogo contra o Vasco, cabia a saída do Gabigol de dentro do campo. O Gabigol é aquele centroavante que não está fazendo nada no jogo, mas aí tem um pênalti, ele vai lá fazer o gol, ele não está fazendo nada no jogo, mas ele, de repente, faz um facão dentro da área e consegue realizar uma jogada de gol. O Gabigol dá aquele passe em entrosamento com o Bruno Henrique, define o jogo. Nós sabemos, ele não estava fazendo nada também no jogo contra o River Plate e no final da partida fez 2 gols. Muita gente na arquibancada ao meu lado pedia a saída do Gabigol contra o River Plate, dizendo que ele não estava jogando nada, e o cara no finalzinho fez os 2 gols, o Mister não tirou, o Flamengo foi campeão. Então é sempre muito difícil, eu queria te dizer isso, independente do treinador, é sempre muito difícil tirar o Gabigol de dentro de campo, porque ele a qualquer momento pode realmente definir a partida. O Rogério Ceni incorreu nesse erro por várias vezes. Então, independente de ele estar jogando mal, meus amigos, existe obviamente o questionamento: por que o Paulo Souza não tira? Aí as pessoas já fazendo conjecturas sobre a aceitação de pressão da parte dele. Eu não quero acreditar nisso, não me parece que ele tenha esse perfil, mas o Gabigol é o titular do time e o Paulo Souza desenvolve estratégias para poder fazer os dois jogarem juntos. Eu próprio, na minha escalação dita nas lives pré-Supercopa, pré-final da Supercopa, punha o Pedro ali como titular. Eu próprio fazia. No entanto, meu amigo, há controvérsias com relação a isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu amigo rubro-negro: o Flamengo não pode sucumbir de jeito nenhum. E eu realmente fico com medo. Eu fico com medo porque essa diretoria, ela tem uma visão quase que circunscrita ao lucro. Ou seja, comprei por X, vou vender por Y, tenho lucro. A lógica de quem está nessa gestão aí é empresarial sempre, porque essa foi a vida que eles tiveram na maior parte dos seus anos aqui na Terra, ou seja, a lógica empresarial. Então, quando vem administrar o Flamengo, claro, são competentes na manipulação dos processos de gestão, mas continuam com essa ótica. Foi assim que venderam o Gerson, foi assim que venderam o Pablo Maria, até hoje nós não nos recuperamos, sempre afirmando o Landim, que, por exemplo, o negócio com o Pablo Mari foi excepcional. E não foi excepcional, porque o Flamengo jamais conseguiu recuperar aquele zagueiro. Então eu acho que negócio excepcional é quando você realmente tem lucro na operação e que você acaba trazendo um jogador melhor, com um custo-benefício melhor e que renda mais, que performe melhor. Aí sim a negociação ela é estupenda. Então eu quero deixar bem claro para vocês aqui: o Flamengo não pode vender o Pedro para o Palmeiras, porque estaria assim resolvendo um problema crônico do nosso rival, crônico de quem vai disputar as competições conosco ao longo de 2022. E não me venha você aí, companheiro palmeirense, que às vezes vem cornetar, e pode cornetar, não tem problema nenhum, mas não venha dizer que eu não tenha razão. Não venha dizer que o Flamengo não é rival do Palmeiras, não vem com essa história que rival é o Corinthians. Não seja pequeno, companheiro. Vem aqui e diga: Fernando Gil, a tua análise ela é bastante razoável. Você tem razão, porque se fosse com o Palmeiras nós não faríamos. Ou então faz o seguinte: ora, quer tanto o Pedro, quer resolver um problema? Resolva o problema crônico que o Flamengo também tem. O Flamengo tem problema crônico no gol. Vocês já sabem disso há muitos anos, desde que o Bruno cometeu aquele desatino. O Flamengo tem problemas no gol. O Flamengo tem problema na zaga. Olha, tem aí o Everton,
E tem aí também o Gomes. Por que não inclui o Everton e o Gomes? E mais ainda, inclui o Veiga também, porque o Flamengo tem um problema na substituição dos nossos meias, que também é crônico, ninguém consegue substituí-los. O De Arrascaeta principalmente. Não acho que o Veiga esteja à altura do De Arrascaeta, realmente não está, o De Arrascaeta é muito melhor, mas é um problema crônico que o Flamengo tem ali. Então faz o seguinte, olha, eu vou te dar 110 milhões, mais o Veiga, mais o Everton e mais o Gomes. E pronto, e aí o Pedro vai, você é o primeiro a chegar aqui, meu amigo, e dizer, Flamengo venda. Agora, se não for assim, se vir com essa história de Gabriel Menino, né, se vem dizer aqui, Patrick, até gosta do Patrick, mas não acho que o Patrick tenha que ser incluído numa transação de retorno ao Flamengo em função da venda do Pedro. Não. Então é muito mais do que você transferir um jogador para o time que vai disputar conosco. É a resolução de um problema que eles têm há muitos anos. E isso, companheiro palmeirense, custa muito dinheiro. E você aí, companheiro rubro-negro, me apoie nessa demanda, porque o Flamengo não pode fazer essa cessão. Você aí que aprendeu a raciocinar também pela lógica econômica, você raciocine também pela lógica técnica. Ele iria fazer muita falta. Disse o Tite, centroavante único. Talvez o Tite esteja até participando de toda essa estratégia junto com o empresário do Pedro. De uma hora para outra deu essa declaração para poder inflacionar o moral do Pedro, que aliás não está bem, ele próprio não está se ajudando, quando ele entra não está muito bem. Meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, muito obrigado. Hoje à noite, às 10h30, tem a nossa live raiz aqui no canal. Se inscrevam aí, deixem o seu like, saudações rubro-negras, até mais tarde, 10h30 com a nossa live raiz. Grande abraço.